Cláudio, o mercado editorial brasileiro é um mercado muito diverso, né? Nós temos as grandes casas editoriais, as grandes empresas e até conglomerados do setor editorial, que possuem aí uma ficha de pagamento extensa de muitos colaboradores, né? Que primam por uma qualidade interessante nas produções, que primam pela escolha de títulos que, além de tentar colaborar com a sociedade, também de alguma forma tem uma resposta que seja financeira interessante. Nós temos as editoras de médio e pequeno porte, que muitas vezes dão conta de trazer à luz textos que talvez, né, não fossem escolhidos pelas grandes casas editoriais, e aí nós temos a chance de novas autoras, novos autores estarem numa cena, terem o teu livro publicado e fazer circular suas ideias. E nós temos o próprio autor, a própria autora, que hoje tem acesso democratizado às informações do que é produzir um livro, do que é editar e publicar o próprio livro, e que tomam para si esse desejo de se realizar enquanto escritor e fazer circular as suas ideias. O mercado editorial brasileiro é muito amplo, e por conta dessa amplitude, a gente tem sistemas econômicos diferentes, né? Então, a grande editora pensa de uma forma, a casa editorial de médio e pequeno porte pensa de outro. Geralmente, a de pequeno porte também está aliada à edição independente. O que significa isso? É uma editora pequena, geralmente uma editora de nicho, ela tem um público específico, ela não publica títulos variados de diversos temas, ela aposta nesse nicho e ela não tem por trás uma grande empresa ou um grande investidor. Geralmente é uma editora de uma pessoa idealista, mas que também está de olho no capital e que está ali querendo produzir os livros, está querendo abrir espaço para novas escritoras, novos escritores, e toma para si encarar um sistema que é brutal, muitas vezes, né? Com práticas de desconto agressivas, com direitos autorais com um número menor, com um papel caro de impressão, né? Tendo que lidar com a venda livro a livro nos eventos presenciais agora, né? Enfim, e também na cena digital, não tendo uma verba grande para marketing digital e tendo que investir de alguma maneira para que esse livro seja publicizado. Então, é um mercado muito amplo, muito grande. Dentro desse mercado, existe um nicho que é o nicho LGBTQIAPN+, ou de editoras que publicam histórias para a diversidade sexual e de gênero. E no livro, a gente conseguiu fazer esse levantamento mapeando essas editoras pelo Brasil. Então, ao todo no Brasil, a gente conseguiu localizar 18 editoras, entre 14 editoras, de fato, estruturadas pensando nisso, e 4 selos editoriais que fazem parte de uma editora, mas eles são selos exclusivos para isso, ou seja, a editora ela tem o seu catálogo diverso, mas tem um braço pensado só para a diversidade sexual e de gênero. Quando a gente faz um recorte para o estado de São Paulo, por exemplo, são 3 editoras que o livro aborda, que existem, e que são pensadas, são criadas por mulheres e mantidas por mulheres. Então, é um outro ponto extremamente interessante. Mulheres na Sim. cena editorial. Né? E quando a gente volta no levantamento, a gente descobre, né, a gente consegue ali encontrar um dado que é interessantíssimo. 70% das editoras que existem no Brasil, que são de nicho e que publicam diversidade sexual e de gênero, são criadas e lideradas ou mantidas por mulheres. Então, são as mulheres assumindo essa frente da cena editorial. Inclusive, é interessante isso, né? Porque quando você entra numa editora, quando você entra numa casa editorial, são as mulheres que estão nesse espaço, elas ocupam grande parte dessa força de trabalho. Mas há um histórico de apagamento sobre o que é ser uma mulher editora. E aí a gente volta lá, né? Há alguns tempos, aí, alguns anos, para poder abordar isso no livro também. Existem poucos registros de mulheres editoras, porque certamente os editores homens apagaram as mulheres dessas histórias. Também por um certo machismo, né, de poder acreditar à mulher essa força de trabalho. Isso não acontece só no livro, no cinema também existe isso. Né? Uma das principais diretoras mulheres, ela esteve no momento da primeira exibição do primeiro filme, que é a Alice Guy Blanchet, e houve um histórico de apagamento dela. Ela fez diversos filmes, ela foi diretora, ela foi roteirista, ela filmou, mas você vai resgatar a história do cinema, os homens são colocados à frente. Então, também esse livro, eu acredito que de alguma forma ele tenta tirar, né, desse apagamento algumas dessas mulheres e na cena contemporânea registrar a história delas. Então, nesse recorte, a gente também fala dessas 3 editoras, que é a Dita Livros, que é comandada pela Luciana Benatti, a editora Pel, que é comandada pela Paula Cury, e a editora Vira Letra, que é comandada pela Manuela Neves, em Franca, no interior de São Paulo.
Então, nós estamos falando de editoras de nicho dentro de um ecossistema agressivo de publicação de livros no Brasil, que pensam uma economia diferente e que resistem aí entre o capital e o ativismo para manter essas publicações e dar possibilidade para que autoras e autores que ainda que não estão nessa cena do mainstream editorial possam ter as suas histórias publicizadas. E se me permite uma consideração, Cláudio, tem um ponto que é importante, que é o seguinte: a gente está falando também de bibliodiversidade. O que é a bibliodiversidade? É você poder garantir, por meio das publicações, que o público tenha um acesso a temas considerados importantes e pertinentes para o desenvolvimento social. Muitas das editoras de nicho têm esse comprometimento com a bibliodiversidade, permitir acesso a textos que são importantes para o desenvolvimento dessa sociedade. E nem sempre uma grande casa editorial, não estou dizendo todas, né, não é isso, e essa diversidade nos permite essa discussão, nem sempre as escolhas de grandes casas editoriais são pensadas pela bibliodiversidade. Muitas vezes o capital vem à frente, porque você tem uma folha extensa de colaboradores a pagar também. Então, eu falo isso com muito cuidado, aqui não dizendo que existe o certo e o errado. São modos muito complexos de se fazer livro no nosso país.